Há momentos na jornada cristã em que tudo parece desacelerar. As orações voltam como eco, as portas se fecham, e o coração, antes cheio de entusiasmo, começa a se perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Você olha para o lado e vê pessoas sendo promovidas, honradas, celebradas. E então surge a dúvida sutil: será que estou parado porque fiz algo errado? Mas e se eu te dissesse que esse silêncio pode ser justamente o indício de que Deus está prestes a agir? Na vida de todo servo fiel, existe um momento em que Deus escolhe esconder antes de exaltar. E Ele faz isso porque a verdadeira glória não nasce da pressa, mas do quebrantamento. Antes de colocar alguém em evidência, Deus prova essa pessoa no oculto, porque um coração não tratado pode transformar honra em ruína. Charles Spurgeon certa vez disse: Deus não derrama grandes bênçãos sobre homens sem primeiro esmagá-los. E de fato, todo grande homem ou mulher de Deus que foi usado poderosamente passou antes pela escola do quebrantamento. Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Pai falou, e imediatamente ele foi levado ao deserto. Não para ser exaltado, mas para ser tentado. Deus nos prova antes de nos promover. Neste vídeo, vamos mergulhar em 4 sinais profundos e espirituais que Deus envia antes de exaltar alguém. E não, esses sinais não virão como aplausos, reconhecimento ou oportunidades. Eles vêm como fogo, silêncio, confrontos e provações. Mas se você conseguir discerni-los e não desistir no meio deles, a exaltação virá. Não a que o mundo oferece, mas a que vem das mãos do Pai. Agora, vamos ao primeiro sinal, e talvez o mais comum, mas também o mais ignorado. Primeiro sinal: o deserto do silêncio. Quando Deus se cala para purificar sua escuta. Imagine estar no centro da vontade de Deus e, ao mesmo tempo, sentir-se completamente só. As orações parecem não ultrapassar o teto. O louvor se torna seco. A palavra antes viva agora parece distante. Você começa a se perguntar: onde está Deus? Esse é o primeiro sinal que muitos não percebem ou rejeitam o silêncio divino. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Preste atenção. Jesus havia acabado de ser batizado. O céu se abriu. A voz do Pai ecoou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que momento glorioso! E o próximo passo? O deserto, a solidão, a provação. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Isso é chocante, mas é verdade. O silêncio de Deus pode ser uma expressão do seu cuidado. Ele nos leva ao deserto não para nos destruir, mas para nos preparar. Charles Spurgeon escreveu: A fé que nunca foi provada também nunca foi confirmada. O silêncio de Deus não é ausência de amor. É o fogo refinador que separa os que o buscam pelo que ele é, dos que o seguem apenas pelo que ele dá. Muitos abandonam o altar quando não sentem mais a presença. Mas é no silêncio que Deus purifica nossa motivação. Ele nos pergunta: Você me ama mesmo quando não me sente? Lembre-se de Jó. Ele não apenas perdeu filhos, saúde e bens. Ele perdeu a sensação da presença divina. E mesmo assim declarou: Eis que, se me matar, nele esperarei. Jó 13:15. Esse é o tipo de fé que Deus forja no deserto. Fé que não depende de sensações, mas de convicção. Quando Deus silencia, Ele está treinando sua escuta. No ruído da vida ouvimos muitas vozes, nossos desejos, medos, opiniões alheias. Mas no deserto, só resta uma voz. O profeta Elias entendeu isso. Veio um grande e forte vento, depois um terremoto, depois um fogo. Mas o Senhor não estava neles. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11 e 12. Não é na agitação que ouvimos Deus com clareza. É no silêncio. Moisés passou 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas que nem eram suas. Silêncio, ocultamento, desprezo. Mas foi lá que ele viu a sarça arder. Foi lá que Deus o chamou. Davi foi ungido rei e voltou às ovelhas. Depois, fugiu para cavernas. Silêncio. Mas foi ali
que Deus o formou como rei. Antes da exaltação, Deus esculpe caráter, e ele faz isso longe dos olhos do público. Como responder ao silêncio de Deus? Não fuja do deserto. Deus te levou até aí, e ele sabe como te tirar. Ore mesmo sem sentir. Oração no deserto é sacrifício vivo. Medite nas Escrituras diariamente. Mesmo que pareçam secas, o maná está lá. Cultive o louvor. Louvar em meio ao silêncio é oferecer incenso puro ao Pai. Confie no caráter de Deus. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Segundo sinal, o confronto com o orgulho secreto. Quando Deus expane o coração antes de honrar o nome. Você já se pegou imaginando ser reconhecido por aquilo que faz? Desejando ser visto, aplaudido, promovido? Todos nós, em algum nível, enfrentamos o mesmo inimigo invisível, o orgulho secreto. Este é o segundo sinal que Deus envia antes da exaltação. Ele confronta as intenções ocultas do coração. Deus não compartilha sua glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem. Isaías 42:8. Deus não pode colocar uma coroa sobre uma cabeça que ainda busca engrandecer a si mesma. O orgulho espiritual é mais perigoso que o pecado visível, porque ele se disfarça de zelo, de justiça, de autoridade. Jonathan Edwards escreveu: o orgulho é o maior distúrbio na alma humana. É o pecado que mais facilmente se mascara de santidade. E por isso, Deus permite situações que nos humilham, não por crueldade, mas por misericórdia. Ele desmantela os altares do ego antes de erguer plataformas de influência. Davi foi ungido por Samuel ainda jovem. O óleo escorria, a promessa estava liberada. Mas nada aconteceu. Nenhum trono, nenhuma honra. Pelo contrário, perseguição, exílio, cavernas. Deus usou Saul para expor as profundezas do coração de Davi. Será que ele se rebelaria? Usaria a força? Tomaria o trono com as próprias mãos? Não. Davi esperou, chorou, fugiu e escreveu: Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos são altivos. Salmo 131. Esse é o tipo de coração que Deus pode exaltar, aquele que foi limpo de toda autoglorificação. Talvez você esteja sendo esquecido, ignorado, preterido. Talvez esteja vendo pessoas menos capacitadas sendo promovidas à sua frente. E isso dói. Mas e se isso for a mão de Deus lapidando você? Ele nos permite ser criticados para purificar nosso senso de valor. Ele permite que sejamos rejeitados para curar nosso desejo de aprovação. Ele permite que sejamos esquecidos para nos lembrar que Ele nunca esquece. Martin Lloyd-Jones dizia: a maneira como lidamos com a crítica e o elogio revela mais sobre nossa maturidade espiritual do que qualquer outra coisa. Jesus, o maior exemplo de humilhação antes da exaltação, o qual, subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2:6-9. A cruz precede a coroa, o vale antecede o monte, a humilhação antecede a exaltação. Como reagir ao confronto do orgulho? Ore como Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139:23. Abrace a crítica com graça. Às vezes, ela revela ídolos ocultos. Celebre o sucesso alheio. Isso mata a inveja e cura o ego. Lembre-se, Deus vê o secreto. Você não precisa provar nada para os homens. Confesse seu orgulho em oração. A confissão é o início da cura. Se você está sendo confrontado com suas motivações, alegre-se. Deus não confronta quem Ele não planeja usar. Terceiro, sinal: o teste da fidelidade no oculto. Quando ninguém está olhando, Deus está. Poucas coisas revelam mais sobre quem somos do que aquilo que fazemos quando ninguém está vendo. O mundo valoriza visibilidade, seguidores, influência. Mas Deus mede fidelidade no oculto. Este é o terceiro sinal que Ele envia antes de exaltar alguém. O teste da fidelidade sem plateia. Antes de governar o Egito, José foi traído
escravizado, esquecido. Ele interpretou sonhos para outros, mas ficou anos preso com o próprio sonho paralisado. E ainda assim, permaneceu fiel. Não se rebelou. Não deixou a amargura contaminar sua alma. Quando finalmente chegou o dia de ser exaltado, ele estava pronto, porque não permitiu que o oculto matasse sua integridade. Deus usa o tempo escondido para trabalhar não apenas nas suas habilidades, mas no seu coração. John Piper afirmou: Deus está sempre fazendo 10.000 coisas em sua vida, e você pode estar ciente de 3 delas. O silêncio de Deus não é sinal de esquecimento, é treinamento. Ruth poderia ter voltado para sua terra, sua parentela, mas escolheu permanecer com Noemi, pobre, viúva, estrangeira. Ela foi para o campo, recolheu espigas atrás dos trabalhadores, invisível, ignorada, e foi ali, na humildade do campo, que Boaz a viu. A exaltação de Ruth não veio do esforço para ser notada, mas da sua fidelidade quando ninguém via. Deus não usa os que se autopromovem. Ele levanta os que permanecem fiéis em silêncio. Quando a adoração foi proibida, Daniel não organizou um protesto. Ele não fez uma transmissão ao vivo para provar sua fé. Ele apenas orou, como sempre fez, no quarto, em secreto. E foi por causa da sua fidelidade no oculto que ele foi lançado na cova dos leões. E foi ali, no silêncio e na solidão, que Deus mostrou seu poder diante dos reis da terra. O que você faz quando ninguém está vendo é o que define como Deus vai te usar quando todos estiverem olhando. Hoje vivemos uma geração que anseia por visibilidade, likes, aplausos, reconhecimento. Mas o reino de Deus ainda segue um princípio imutável. O teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:6. Deus não está procurando celebridades espirituais. Ele está procurando servos que lavem os pés, mesmo quando ninguém está filmando. Charles Spurgeon escreveu: Uma vida piedosa no privado vale mais do que 1000 sermões no público. Como crescer em fidelidade no escondido? Estabeleça um tempo diário com Deus, só você e Ele. Faça o bem sem esperar reconhecimento. Sirva sua igreja local em tarefas simples e ocultas. Cultive santidade nos seus pensamentos e hábitos. Louve e ore mesmo quando não há aplausos, pois o céu está ouvindo. Se você tem vivido dias de invisibilidade, saiba, Deus está observando com atenção amorosa, e os olhos dele pesam mais que 1000 olhares humanos. Quarto sinal: o fogo das provações inexplicáveis. Quando Deus permite a dor para lá do entendimento de todos os sinais que antecedem a exaltação divina, talvez este seja o mais doloroso e o mais incompreendido. Provações inexplicáveis, sofrimentos sem sentido aparente, perdas que você nunca esperava, e tudo isso no meio de uma caminhada aparentemente fiel. Você olha para o céu e pergunta: Senhor, por quê? E a resposta parece não vir, mas é justamente aí que o céu está trabalhando com mais intensidade. Não há personagem bíblico que ilustre melhor essa verdade do que Jó. Ele era íntegro, reto, temente a Deus. E ainda assim, perdeu tudo: filhos, saúde, riqueza, reputação. Seus amigos o acusaram. Sua esposa o questionou. Ele próprio amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas não amaldiçoou a Deus. No meio do sofrimento, Jó declarou: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Deus permitiu o sofrimento para revelar a profundidade da fé de Jó. E quando tudo terminou, o Senhor o restaurou em dobro. O sofrimento não foi castigo, foi preparação. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Isaías 48:10. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Toda dor permitida por Ele tem um propósito eterno. O ouro não é purificado com palavras suaves, mas com fogo intenso. Quanto maior o propósito, maior a prova. A cruz de Cristo é o maior exemplo disso. O Filho de Deus sofreu a maior dor para receber o maior nome, pelo que também Deus o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. Você pode estar perdendo algo hoje e achando que está sendo esquecido por Deus. Mas a verdade é que Ele está retirando os alicerces frágeis para construir algo que não pode ser abalado. Ele faz isso com os seus. Ele quebra para refazer melhor. Ele permite dores inexplicáveis para gerar frutos eternos. John Owen escreveu: o sofrimento é o formão de Deus, com o qual Ele esculpe Cristo em nós. A fé que suporta a prova é a fé que Deus exalta. O mundo celebra conquistas. Deus celebra fidelidade em meio à dor. Se hoje você está passando por provações sem sentido, se você sente que tudo desmoronou, se parece que o céu está calado, a exaltação pode estar mais próxima do que você imagina. Não porque você é forte, mas porque você permaneceu fiel. Como suportar o fogo sem perder a fé? Chore diante de Deus. Não fuja da dor. Leve-a ao altar. Lembre-se de que provações não são ausência de amor, mas expressão de cuidado. Medite em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam, mesmo as que machucam. Não se compare com ninguém. Cada fogo é único, e cada glória também. Espere com esperança. O Redentor não falha. Ele virá. Antes da exaltação, Deus entrega uma cruz. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu coração anseia por mais de Deus. Talvez você esteja cansado do silêncio, ferido por críticas, exausto de esperar, mas ainda assim, você não desistiu. E essa é a maior evidência de que Deus está agindo. Não na velocidade dos homens, não com os aplausos da multidão, mas com a precisão de um pai que forma reis no esconderijo, que prepara guerreiros no vale, que purifica servos no fogo. Billy Graham disse certa vez: Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. Se você está sendo provado, purificado, quebrado, alegre-se. Isso significa que há glória sendo gerada. Mas não uma glória humana, uma glória eterna. Não ignore os sinais. Eles não vêm como trombetas, mas como sussurros. O silêncio que fere, mas cura. O confronto que dói, mas liberta. O oculto que cansa, mas amadurece. A provação que humilha, mas glorifica. Esses são os sinais, não para você fugir, mas para você se render. Porque a exaltação de Deus não é apenas uma mudança de posição, é uma mudança de essência. Ele não apenas te coloca em lugares altos, Ele te transforma em alguém que sabe o que fazer quando chegar lá. Um chamado, a fé e a esperança. Hoje, Deus está te chamando não para correr, mas para permanecer. Permaneça fiel, permaneça quebrantado, permaneça aos pés da cruz. Aos olhos do mundo você pode parecer esquecido, mas aos olhos do céu, você está sendo formado. E quando o tempo dele chegar, não será você que abrirá portas, será Ele. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:6. Prática espiritual para esta semana. Tire 30 minutos todos os dias desta semana para orar silenciosamente, sem pedir, sem listas, apenas ouvindo. Leve ao Senhor suas lutas, mas também o silêncio. Permita que Ele fale no lugar mais difícil de ouvir, no fundo do seu espírito. Leia o Salmo 131 todos os dias. Memorize-o e faça dele sua oração. Este é o tempo da formação, o tempo da cruz, o tempo do silêncio. Mas depois disso, virá o tempo da exaltação. Não fuja, não desista. Deus está te preparando, e quando Ele terminar, nada poderá impedir o que Ele planejou. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal. Junte-se a nós para crescer, chorar, restaurar-se e viver um cristianismo real, profundo e bíblico. E lembre-se, no próximo vídeo tem mais uma palavra poderosa para alimentar a tua alma. Até lá, permanece firme, porque Deus já está movendo o céu por você.